Amém. Boa noite a todos. A paz esteja com todos nessa noite. Irmãos, eu vou ler aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, verso 7. O livro do profeta Isaías, capítulo 52, no verso 7. Faz algum tempo já que a gente não se encontra, né? Que a gente não se vê aqui na live. E hoje eu queria falar um pouco sobre as bem-aventuranças na vida daqueles que levam, né? Anunciam boas notícias, né? Versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, através do profeta Isaías: Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a voz da salvação, e que diz em Sião: o teu Deus reina. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que felizes são aqueles que carregam consigo e que anunciam boas notícias. E aí a gente para pensar, irmãos, e ver todos esses acontecimentos mundiais, né? Como guerras, como catástrofes naturais, né? Como a Ana Kleber citou aqui, o deserto virando mar, né? E alguns milhares de anos atrás a ciência diz que o deserto já foi mar, né? E veio a ser deserto, e agora as águas invadindo também os desertos, invadindo as cidades, né? As marés invadindo as cidades. Nós vemos também que a cada dia se multiplica o ódio entre as pessoas, né? A rivalidade. A vingança é um dos sentimentos que mais são cultivados, né? Nos dias de hoje. As pessoas não conseguem abrir um coração com amor e simplesmente perdoar. Elas guardam esse rancor que muitas vezes são feridas ou por quem são feridas e tentam depois devolver isso em forma de vingança, causando assim uma rede, né, de confusão sem fim. E aí, quando essas coisas acontecem, os mares invadindo as cidades, destruindo casas, matando famílias inteiras, como foi agora com o furacão na Califórnia. Quando essas guerras explodem mundo afora, né, de Israel contra a Palestina e a Rússia, né, contra outros países, enfim. No mundo todo se vê muito, como disse Jesus, guerras e rumores de guerra. Quando a gente vê assassinatos acontecendo para todos os lados, crimes hediondos, e nós vemos isso porque multiplica-se cada dia, nos noticiários do dia a dia, essas informações. E aí é que a gente vê que não é que a gente é contra, ou se nós somos contra as informações. Não, nós somos a favor das informações. São elas que nos lucidam do que é bom, do que é ruim e do que está acontecendo no mundo. Mas há uma exploração sensacionalista da notícia ruim. Há uma exploração sensacionalista daquilo que é mal. Você liga a sua TV em casa 5 horas da manhã e vai até 5 da tarde, você vai ouvir, do que você vai ver e vai ouvir, 90% é só desgraça. É só notícia ruim. Será que não está acontecendo nada de bom no mundo? Será que a ciência não tem avançado no campo da medicina, né? Seja ela alopata, seja ela homeopata, fitoterápica, enfim, das medicinas integrativas? Será que a medicina não tem avançado ao ponto de trazer notícias boas para a vida das pessoas? Será que as escolas não têm superado muitas vezes o déficit que tinha há muitos anos atrás, onde as crianças não conseguiam se desenvolver e tem hoje um desenvolvimento muito melhor do que tinha antes? Será que o desemprego no país, apesar dos pesares, não caiu bastante e nós não temos notícia boa de que as pessoas estão cada dia mais
conseguindo seu lugar ao sol, tendo emprego, tendo uma casa própria, tendo um veículo para passear, tendo uma estabilidade financeira? Será que não tem gente toda hora ganhando algum prêmio em algum sorteio? Porque a gente só escuta falar de desgraça. A gente só vê falar de desgraça. Quando alguém morre com câncer, essa notícia sai em todas as redes de televisão. Mas cadê o povo que está sendo curado de câncer? Aonde estão as curas que têm acontecido cotidianamente? Eu tenho acompanhado algumas pessoalmente. Algumas doenças sendo revertidas que vinham sendo lutando há anos. E os médicos não davam jeito e pelo tratamento puro e simples da natureza, essas doenças têm sido revertidas. E cadê essas notícias na televisão? Aonde estão as boas novas? Porque a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que felizes são aqueles que anunciam boas notícias, né? Que anunciam boas novas. O Evangelho está cheio de boas notícias. A palavra de Deus está cheia de boas notícias. E a última boa notícia que nós recebemos, a melhor de todas as notícias, há 2000 anos atrás, foi que Jesus veio para nos dar algo que nós não tínhamos condição nenhuma de adquirir. Nem todo o dinheiro do mundo iria conseguir o que Jesus conseguiu para nós, que foi a salvação. Ele veio exclusivamente para nos trazer a salvação. Depois dele, ninguém mais que quiser e que crê será condenado ao inferno. Aquele que crê e quiser verdadeiramente a salvação, a tem em Cristo Jesus. Só não a terá se de fato rejeitar e não quiser. Mas se quiser, independente de como esteja, porque ele mesmo disse, venha como estiver, porque a mudança quem faz é o Espírito, quem quiser tem a salvação nele. Então essa foi a última boa notícia que nós recebemos há 2000 anos atrás da parte de Deus, que já é o suficiente, irmãos, para nós vivermos felizes a vida toda com o que temos e com o que não temos. Porque independente da situação em que a gente se encontra hoje em dia, ou que o mundo se encontra hoje em dia, nós temos a certeza absoluta de que tudo isso vai ser revertido em coisa boa. Nós temos a certeza absoluta de que quando ele vier, ele encontrará uma terra restaurada, porque o Espírito Santo há de nos lucidar de que nós iremos fazer uma grande obra na terra. Essa obra já começou há 2000 anos atrás e ela só tem progredido. E cada dia que se passa, do contrário do que dizem as mídias populares, a coisa não tem piorado, a coisa tem melhorado. A coisa tem melhorado, irmão. É porque nós só ouvimos notícias ruins, porque o que vende na mídia, o que dá ibope e o que dá cliente, o que chama cliente, é a desgraça. É por isso que eu digo, o sistema religioso, o sistema político, o sistema financeiro, ele criou na nossa mente o desejo de ver coisas ruins, de comentar sobre coisas ruins, de falar sobre coisas ruins. Toda hora que você chega a algum lugar, tem alguém falando mal de alguém. Tem alguém falando mal de alguma instituição. Tem alguém falando mal de alguma coisa. Nós não aprendemos ainda, nem com a Bíblia, nem com Cristo, nem com o Espírito Santo e nem com a igreja, a espremer o limão, que é azedo, e fazer dele um suco. Porque quando ele desce sobre o nosso estômago, ele que é ácido, se torna alcalino e faz bem para o nosso estômago, apesar de tão azedo que é. Então nós precisamos, como diz o antigo ditado, pegar os limões que a vida nos dá e fazer com eles limonada. Porque o nosso destino para aqueles que creem firmemente em Jesus é a glória. Independente do que aconteça, do que está acontecendo, ou do que vem acontecer. É a glória. Então perceba isso ao seu redor. Veja que a todo tempo vem alguém te trazer uma má notícia. Difíceis são aqueles que vêm te trazer uma boa notícia. E aí o que eu tenho que fazer com essa má notícia? Eu tenho que ignorar? Não.
mas não absorve como se isso fosse o fim de todas as coisas. Não absorve como se não tivesse uma solução, porque não é o fim e tem solução. Dá uma devolutiva com uma notícia boa. Você sabe quantas pessoas têm sido curadas de câncer no Brasil? Talvez você saiba quantas têm morrido, porque passa direto na televisão. Você acessa um site da internet, está falando sobre morte com câncer a toda hora. Mas e as pessoas que têm sido curadas de câncer? E as mulheres que têm morrido por causa de endometriose, por causa de outras doenças, até mesmo doenças venéreas que têm sido aos montes nos dias de hoje, por incrível que pareça. Tem notícia toda hora disso, mas e as que têm sido curadas? Aonde estão essas notícias? Porque tem muitas curas acontecendo. Tem muita gente saindo da infelicidade e partindo para a felicidade. Tem muita gente que estava sozinha, estava solitária, estava depressiva, estava oprimida e encontrou alguém e hoje em dia está feliz, está satisfeita, saiu da opressão, saiu da depressão, saiu daquela ansiedade que inquietava, do estresse, está bem, está vivendo bem, está tranquilo, refez a vida. Mas nós não escutamos esse tipo de notícia porque nós somos viciados a ouvir e a falar as más notícias. Mas hoje a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente que formosos são os pés daqueles que estão sobre os montes anunciando boas notícias. Então vamos procurar, irmãos, as boas notícias. Vamos procurar aquelas notícias que alegram o nosso coração, que nos enche de ânimo, que nos enche de expectativas boas para o futuro. Vamos procurar aquelas notícias que nos deixam felizes, motivados, e não aquelas que nos deixam para baixo, que nos desanimam. Porque, olha, Jesus veio, como eu disse, exclusivamente para nos dar a salvação. E essa foi a promessa de Deus. Está escrito lá em 2 João, no capítulo 2, verso 25. A promessa de Deus só é uma, a salvação. Essa foi a promessa dele, ele prometeu e ele cumpre. Mas Jesus, quando veio, ficou 3 anos e meio em um ministério. Ele teve um ministério na terra de 3 anos e meio. Ele não só veio e morreu na cruz. Entre os 30 anos de idade e os 33, onde ele morreu, 33 e meio, ele teve um ministério. E esse ministério de Jesus, ele teve começo, meio e fim. E ele teve um objetivo. Esse ministério de Jesus teve 2 colunas, 2 vertentes que andavam paralelamente. E o que essas vertentes, essas colunas representavam no ministério de Jesus? Quais eram essas colunas do ministério de Jesus? O que foi que ele efetuou durante o seu ministério aqui na terra, antes de ir para a cruz do Calvário, para lá morrer por todas as pessoas do mundo? As pessoas do passado, do presente e do futuro. Qual que era os 2 pilares principais do ministério de Jesus? O ensino e a cura. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O ministério de Jesus foi todo ele baseado no ensino e na cura. Quando Jesus não estava sentado em algum lugar ensinando as multidões, ele estava curando. Ele ensinava e ele curava. Ele ensinava e ele curava. E depois que ele se foi, quando ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, a igreja continuou a mesma pegada, o mesmo passo a passo. Veja que os apóstolos também trouxeram para si esse ministério do ensino e da cura. Mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo que o ensino foi sendo misturado com outras coisas que não é evangelho. À medida que o tempo foi passando, por haver essa mistura, o amor de muitos foi se esfriando. A fé de muitos foi perdendo o seu teor original, íntegro. E o que aconteceu a partir daí foi que as curas começaram a diminuir. Nós precisamos reconhecer isso. Que a nossa fé, ela está tão misturada hoje em dia, 2000 anos depois
do primeiro século com os apóstolos, está tão misturada com outras coisas que nós não conseguimos mais produzir cura pela fé, nem em nós mesmos e nem nos outros. Não com aquela constância que tinha no primeiro século. Paulo olhava para o aleijado, via que nele havia fé para ser curado, pegava na mão do homem, levantava ele e os seus tornozelos se endireitavam e o homem começava a andar. Pedro e João, ao entrar no templo, viu um aleijado que estava ali há mais de 30 anos e falava para ele: olha, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda em nome de Jesus. E o aleijado pulava de um salto, se arrumava, se ajeitava os pés e entrava no templo glorificando com os homens. Nós não vemos mais isso acontecer. E parte disso é porque a nossa fé está contaminada, nós estamos cheios de outras coisas que não é Deus, de outras coisas que não é o Espírito Santo, de outras coisas que não é a palavra, de outras coisas que não são boas notícias, boas novas. Em parte é isso. Mas em parte também, nós precisamos entender que à medida que as coisas foram evoluindo, à medida que a ciência foi sendo explorada, à medida que a medicina foi se multiplicando no mundo, foram aparecendo tratamentos, remédios, terapias, meios de curar doenças que a gente não precisava mais se utilizar da fé para tal, porque nós tínhamos um mecanismo e tínhamos algo material para aplicar sobre o corpo, ou seja, na parte interna ou na parte externa, e trazer a cura dessas enfermidades. Então nós precisamos reconhecer também que, com o passar dos anos, além da perca da nossa fé ou da mistura da nossa fé, nós também temos a evolução científica. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, não se tinha um quíntuplo do que se tem hoje. Então nós não curamos muita gente hoje pela fé, ou não somos curados pela fé, por essa mistura toda que nós temos hoje em nossa vida, mas também porque nós temos meios pelo qual devemos ser curados, devemos ser tratados. Existe no Brasil hoje, só para você ter uma ideia, cerca de 1.200.000 pessoas, vejam bem, 1.200.000 pessoas com alguma doença mental com relação à demência, ou Alzheimer, ou mal de Parkinson, ou alguma esclerose. 1.200.000 pessoas. E as estatísticas mostram ainda que a cada ano esse número aumenta 100.000 vezes mais, ou seja, no ano de 2024, em 31 de dezembro de 2024, segundo a estatística do Ministério da Saúde, 100.000 pessoas a mais terão alguma demência. Aonde essas pessoas serão terrivelmente prejudicadas em sua memória, em seu aprendizado, em suas emoções. Só quem teve uma pessoa com algum tipo de demência em casa é que sabe o trabalho que essas pessoas dão e o sofrimento que elas passam. E constantemente é aplicado um remédio sobre essas pessoas para amenizar esse impacto, o impacto da demência. Porque uma pessoa com demência, por exemplo, com Alzheimer, uma pessoa que tem Alzheimer no seu estado avançado, ela não tem mais história para ela mesma. Você conhece a história dela, o teu pai, tua mãe, teu avô, mas ela própria não sabe quem ela é, porque ela esqueceu tudo que passou. E ela não consegue mais construir uma memória no dia a dia, porque o que ela viveu hoje, amanhã, ela não vai lembrar. Então imagina, irmãos, uma pessoa que está nessa condição. E a ciência já descobriu um meio de fazer com que essa doença possa ser revertida, essa e outras doenças possam ser revertidas, ou quando ela é diagnosticada no início, possa se medicar para que ela não avance tanto dessa forma, ou até mesmo para aquelas pessoas que já tiveram parentes que sofreram de Alzheimer, de Parkinson ou alguma outra demência, e sabe que na família tem algumas pessoas assim, se medique antes, cuide antes do problema para que não chegue naquele estágio que o seu parente chegou. Mas nós também só vamos atrás de algum remédio quando aparece a doença. Nós não nos precavemos antes. O brasileiro não gosta de tomar nenhum tipo de remédio, ele só toma remédio quando ele está doente. E olhe lá,
porque às vezes nem atrás vai. Mas hoje em dia, no Brasil, existe um remédio que, se aplicado sobre as pessoas com doença de demência, pode reverter o quadro, pode aplicar para aquelas pessoas que estão no início do problema, ou as pessoas que nem têm problema podem tomar esse remédio e evitar de tê-lo no futuro. E aqueles que não têm ainda têm um desenvolvimento intelectual muito maior do que o que tem hoje. Desenvolver uma inteligência muito maior, uma resistência muito maior. A Universidade Federal do Pará, a UFPA, estudando plantas, estudando vegetais, descobriu uma planta chamada camapu. É o nome da planta, chama camapu. Nos talos dessa planta chamada camapu, tem um princípio ativo que cria novos neurônios no cérebro, na parte do hipocampo do cérebro. É uma parte do cérebro que fica na lateral do cérebro, chama hipocampo. É exatamente onde as pessoas que têm demência adoecem. É nesse local do hipocampo. Esse hipocampo ele é responsável por cuidar da parte da memorização, do aprendizado, das emoções. Então, se você tomar esse remédio chamado camapu, que é uma planta, é uma fruta, dos talos, o extrato feito dos talos do camapu, ele vai fazer com que esse quadro seja revertido. Ou a pessoa que está no início não avança. Ou então mesmo aquela que nem tem o problema, tem uma concentração maior para trabalhar, para estudar, tem um desenvolvimento intelectual maior, tem mais foco, tem mais atenção. Agora, por que essas notícias não são divulgadas? Você assistiu isso no Jornal Nacional, no Fantástico, ou em algum outro lugar? Uma doença que atinge hoje atinge já com dados fatídicos, 1.200.000 pessoas no Brasil. Uma doença que agora em 2024 já atingiu de novo mais de 100.000 pessoas. E esses dados estão guardados em algum lugar que ninguém quer divulgar. E eu estou falando de uma doença, de uma sequência de doenças mentais de demência que acompanham as pessoas no Brasil. A partir dos 40, 50 anos de idade, você encontra pessoas com 50, 60 anos de idade com problemas seríssimos de Alzheimer, que não lembram mais o nome do filho, o nome do marido, que não lembram nem sequer o seu próprio nome. Ela não lembra o que ela comeu ontem, com 50 e poucos anos de idade. E a cura está achada, já foi encontrada. Assim como a cura de muitas outras doenças que existem hoje em dia, como o irmão já me citou no começo, tem pessoas que estão sofrendo horrivelmente com ansiedade, estão sofrendo com um pico de estresse lá em cima, a pressão arterial vai a 1000, o diabetes sobe por causa da depressão, da ansiedade, do estresse, e já tem remédio para controlar tudo isso. Mas as pessoas continuam insistindo em guardar isso só para si, ou para aquela cúpulazinha que tem muito dinheiro e paga por esses remédios caríssimos, sendo que no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral tem esses remédios naturais para todos esses males. Então por que essas notícias não são divulgadas? É por isso que a gente precisa estudar mais, buscar mais, ouvir mais coisas boas, procurar mais coisas boas, porque felizes são aqueles que anunciam as boas novas. E é para isso que Deus nos chamou. Então, eu comentava com a minha mãe esses dias que a gente ora muito, né, irmãos? Mas faz pouca ação. A gente ora, mas não faz a ação. E a oração quer dizer exatamente isso. Orar é falar com Deus. Mas e a ação? Depende de quem? Depende de mim. A ação depende de mim. Então, em vez de eu orar, somente orar pela cura de alguém, sendo sabedor de que a minha fé e a fé de muitos, da maioria, está misturada com muita coisa que não é do Evangelho, que não é de Deus, que não está de acordo com a palavra, e isso eu não consigo tirar de mim simplesmente com a mão,
Eu preciso recorrer ao segundo plano, que não foi outra pessoa que colocou em nossas vidas, foi o próprio Deus. Porque o que leva uma universidade federal do porte da Universidade Federal do Pará pararem para estudar uma planta natural que não tem nenhum tipo de química envolvido e descobrirem um remédio que pode reverter uma doença terrível como essa, como o Parkinson, como o Alzheimer, como a esclerose múltipla? O que fazem eles parar para estudar isso, senão uma inspiração divina? Eu sei que é o trabalho deles, mas é uma inspiração divina, parar para estudar uma planta. Podia ser qualquer outra planta que não tivesse princípio ativo nenhum, mas foi exatamente o camapu que tem um princípio ativo que vai fundo nesse problema de demência. E o que faz uma planta simplesmente que nasce ali do nada, nasce em terreno baldio? Você pode passar hoje por um terreno baldio e ter um pé de camapu lá. O que faz uma planta dessa ter um princípio ativo que cura uma doença tão terrível como essa, ou evita que você a tenha no futuro? Senão as mãos de Deus. Porque se você parar para pensar e você for ler, lá no Apocalipse, lá no final, no último capítulo do Apocalipse, no 22, depois que o novo céu e a nova terra for constituído, depois que a gente estiver vivendo já na eternidade, preste muita atenção nisso. Nós falamos disso no começo, sobre novos céus, nova terra, viver a eternidade. Depois que tudo isso for consumido, Jesus aqui vivendo com a igreja, a Bíblia diz que na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, haverá um rio, o rio da água da vida. E nas margens desse rio crescerão árvores. Nas margens desse rio, Apocalipse 22, lê lá depois. Crescerão árvores, cujas folhas servirão de remédio para a cura das nações. É coincidência isso? Haverá um rio onde crescerão árvores em sua margem, cujas folhas servirão de cura para as nações. Então haverá princípio ativo nessas árvores lá na eternidade, que vão curar as nações. Mas que nações? Se nós já estaremos transformados com um corpo glorioso. Deus tem muito mais para nós do que a gente pode imaginar, irmão. Mesmo depois da eternidade já instituída, do novo céu e da nova terra, haverá nações. Porque haverão essas árvores, essas folhas servirão para a cura dessas nações. Então o Senhor já está curando nações hoje em dia, através de plantas medicinais, desde já. E até na eternidade ele faz uma promessa de que haverá cura através de planta. Mas muitas vezes nós estamos procurando nos sintéticos. Muitas vezes nós estamos procurando a solução do nosso problema nos laboratórios. Aonde na maioria das vezes não tem uma solução, remediam, mas não tratam a causa. Então vamos voltar a nossa atenção para o natural. Vamos voltar a nossa atenção para aquilo que desde o princípio vem sendo utilizado. Ah, é para a gente deixar de ter fé? Não, não é para a gente deixar de ter fé, porque até para tomar um chá, você precisa ter fé. Se você não tiver, você não toma. É a mesma coisa de um remédio de farmácia ou de qualquer outro lugar. É para a gente continuar tendo fé, mas é para a gente começar, irmãos, como disse a irmã, lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor e começar a divulgar boas notícias. Eu estou cheio de boas notícias a respeito de remédios naturais. Estou cheio. Eu fiz um estudo esses dias aí sobre antibióticos, analgésicos e... Oi. Então o que a gente precisa, isso, ela sozinha não pode ser tomada. A vinca sozinha não pode ser feito chá, não pode se alimentar da planta, porque ela tem que passar por um processo laboratorial para se separar o princípio ativo dos demais requisitos que a planta tem. Mas dessa vinca, conhecida, ela é mais popularmente conhecida como Maria Sem Vergonha, é dela que se tira
o princípio ativo para se fazer esse remédio, né? A quimioterapia, dos remédios quimioterápicos. É dela que se tira. Então tem um monte de coisa. Esse estudo que eu fiz, para vocês terem uma ideia, tem 29 plantas, 30 plantas praticamente, que falam sobre as mais raras doenças, que envolvem antibiótico, que envolvem anti-inflamatório, que envolvem analgésico. Então tem muita coisa natural e muita notícia boa a respeito disso que a gente pode se utilizar. Né? Então assim, boa notícia nós temos em todas as áreas. Por exemplo, a última situação lá na Flórida sobre o furacão, estavam se esperando, irmãos, que morressem centenas e milhares de pessoas. Anunciaram isso antes do furacão acontecer. Mas providências foram tomadas lá que evitaram que essas mortes acontecessem. Vejam que depois não se repercutiu muito a notícia do furacão. Por quê? Porque não tiveram as mortes esperadas. Se tivessem as mortes acontecido, as mortes que estavam se esperando, iriam se divulgar aquela desgraça toda que aconteceu. Como não teve, porque tomaram providência antes, não surtiu muito efeito a notícia, porque notícia só é boa, entre aspas, quando tem desgraça. Quando não tem, nem se anuncia. Nem se anuncia. É raro se anunciar a cura de um câncer. É raro se anunciar a cura de uma bronquite asmática, que é aí no estado da Paraíba. Olha só que coisa maravilhosa. Só para a gente finalizar aqui. No estado da Paraíba, a UFPB, Universidade Federal do Estado da Paraíba, estuda há mais de 15 anos uma planta chamada... Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Milona. Ou mais conhecida aí como orelha de onça. É conhecida como... O nome da planta é Milona. Essa planta cura asma. Asma, bronquite crônica. O tratamento com ela, né, feito exatamente com o extrato dela, ela feita em comprimidos, ela feita em cápsula, cura asma crônica, bronquite crônica. Então, não é de se espantar que as pessoas evitem comentar o assunto, não queiram divulgar o assunto, porque estão querendo lucrar muito com esse tipo de fármaco. Mas faz 15 anos que a universidade estuda o negócio, já comprovou isso, como foi no caso também aqui do Camapu, já foi comprovado cientificamente falando. E por que já não fizeram remédio? Porque o SUS não dá de graça esse remédio. Não dão, porque eles têm um interesse muito maior financeiramente no negócio do que o interesse de cura. Só para a ciência de vocês, o Camapu tá chegando semana que vem para mim, eu vou tomar, tá? Vou tomar Camapu, vou tomar também um que chama fosfatidilcerina. Já comecei a tomar hoje, fosfatidilcerina, que ajuda muito na reconstrução da membrana celular, principalmente da membrana celular do cérebro. E você tem algum problema? Não tenho problema nenhum, mas eu vou fazer isso preventivamente. Porque remédio não se deve tomar só quando se está doente. Se deve tomar preventivamente. Levando em consideração na nossa família, a quantidade de pessoas que ao virem falecer depois de uma certa idade, antes apresentaram demência, pode ser que isso venha se desenvolver no futuro. Já não vai mais, porque eu já vou tomar para evitar. Então, são boas notícias que a gente precisa anunciar. Nós somos cristãos, filhos de Deus, e queremos o bem para as nações. Vamos orar, continuar orando, colocando as pessoas na presença de Deus. Nós vamos também tomar atitudes, fazer uma ação para que as pessoas possam ser alcançadas também com esse tipo de notícias boas, com esse tipo de informação que deve chegar nas pessoas. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer a mesma coisa que estamos fazendo nas nossas lives aos sábados, mas eu vou sempre trazer uma boa notícia dessa para vocês, relacionada à saúde. Principalmente saúde da mulher, saúde do homem, relacionada àquilo que nós temos de mais valioso, que é a nossa vida saudável. Nós vamos morrer um dia, claro que vamos, mas não precisamos morrer doente, nem em uma cama, sendo cuidado por alguém. Podemos morrer com uma longevidade, com saúde. Morrer de velhos, mais velhos somente na idade, e novos, né? no pensar, no viver, na mente e no físico. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.